Shalom umevorach, Shabbat Shalom umevorach. Esses instrumentos que estão aqui, o que são? Olha, isso aqui era um processo de como que eles faziam o óleo, como que eles amacetavam a azeitona. Realmente aqui estamos caminhando acima das pedras que Jesus caminhou. Jesus pisou nessa pedra. É nessa pedra. E o túmulo da época de Jesus. Que é onde? Vamos descer lá. Você e eu vamos lá dentro. O morro, como chama? Da tentação. Da tentação. Onde Jesus foi tentado pelo demônio, quantas vezes? 40 dias e 40 noites. E 40 noites. Essa que está pintado é ouro. A cúpula é feita de ouro. É. Entre. Porque, sabe quanto dinheiro entra aqui por dia? Não, se temos mais ou menos por ano, são mais de uns 10 milhões de dólares. Essa roda enorme que você está vendo aqui era o processo para tirar a pedra de dentro da pedreira, né? 2 ou 3 pessoas iam andando aqui dentro, ela ia girando e ia puxando a pedra para cima. A pessoa andava dentro da roda? Exatamente, ia andando aqui, ela ia girando e a pedra ia subindo para cima. Esse menino, essa criança, se você perceber, está fazendo uma fé. A fé dele, olha. A fé dele é Porque sempre acho aqui, olhar as pessoas, a fé da oração da gente. Eles não se misturam com os homens. Não, na hora da oração não se mistura com os homens. Está separado. Pode mostrar lá? Não. Você pode, se alguém diz, fecha, o que eu faço? Abre a porta, então, é para dentro, para lá. Imaginou atravessar o deserto nisso aqui, assim? Hein, Zvika? Não aguenta. Não aguenta. Agora vai lá perto dele para ver o ruído que ele faz pro camelo abaixar, Zvika. Usa o seu microfone perto dele. Isso. Ele responde. Ele responde. Pode tirar a mão do microfone. As perninhas de trás. Delícia. Estou aqui na Terra Santa, Jerusalém, no Estado de Israel, para que você e eu possamos seguir os caminhos de Jesus. Nós vamos fazer um retrospecto de por onde ele passou, independente de que isso possa representar algum tipo de credo, mas sim a história da humanidade nos últimos 2000 anos. Eu tenho junto comigo Zvika, meu guia e daqui para frente meu parceiro, que vai nos orientar nas origens daquilo que nós vamos poder perceber. Iniciando a nossa trajetória aqui em Jerusalém, vamos depois para Belém, onde Jesus nasceu, e depois visitamos dentro de Jerusalém o Monte Moriá, onde foi o acontecimento com Abraão e Isaac, o pacto de Abraão com Deus, que Jesus esteve lá como criança e como homem. Caminhamos por a Via Sacra e chegamos ao Jardim do Túmulo, onde foi o Monte Calvário. passando pelo Jardim das Oliveiras, passando por outros lugares
santos bíblicos de e acontecimentos, acontecimentos por onde ele passou. Depois vamos a Nazaré, onde ele viveu a maior parte, a maior parte da vida dele. E vamos a Mar da Galileia, onde ele atuou muito. E vamos conhecer o Mar Morto. E vamos numa trajetória em que você vai poder entender um pouco da mistura que nós estaremos fazendo com a atualidade também. Vamos? Vamos. Vem comigo. Você vai conhecer a história dos últimos 2000 anos. Um pouco dela, né? Não quero ser pretensioso. Parece que aqui começa tudo, porque esses que você viu são os sinos de Belém. Aqui nasceu Jesus, aqui atrás de mim, e hoje você percebe que é mais ou menos uma fortaleza também, porque as igrejas Antigamente era um lugar para estar protegido. Então você estava me dizendo agora que tem 3 entradas aqui. 3 entradas. A primeira da igreja original, que era uma entrada monumental, que nós vimos ainda a parte de cima da porta. Qual é? Por cima você vê uma pedra diferente, com uma coluna subindo de pedra, e por cima uma pedra diferente que mostra o tamanho da porta. Uma parte que ficou coberta por as outras. Depois, se descemos na entrada, vemos um arco. Sim, aqui embaixo um arco onde está indo aquela mulher ali. A primeira é uma igreja bizantina. Quando nós dizemos inicial bizantina, do século E em IV cima ao daquela VI. portinha, aquele arco. O arco é cruzado, 800 anos. Sim. E a portinha foi feita no século passado, quando dominavam aqui os árabes. Onde vão turcos, aqueles dois ali. Onde dominavam aqui os turcos muçulmanes, não respeitavam a igreja e entravam a cavalo. Para não poder entrar a cavalo... Para não entrar a cavalo, fizeram baixo daquele jeito. E lá dentro? E lá dentro é o lugar do nascimento de Jesus. A igreja é bizantina, restaurada várias vezes, e lá dentro está o lugar do nascimento, a gruta onde nasceu Jesus. Bem, eu te prometo uma trajetória dos caminhos dele, por onde ele passou depois que nasceu, onde pregou, onde milagres fez, onde foi torturado. Aqui Jesus nasceu e quando Herodes perseguiu as crianças, ele foi para o Egito. Fugiram para o Egito e depois já voltaram para Nazaré, onde Jesus passou a maior parte da sua vida em Nazaré, que está a 170 quilômetros daqui. Onde vamos agora? Agora daqui vamos entrar para a igreja, para visitar o lugar. Para ver onde ele nasceu. E depois disso? Voltamos para Jerusalém. Então, agora eu vou levar você para ver aonde Jesus nasceu aqui dentro. Realmente uma coisa fantástica. Essa é uma história independente. Porque ela é uma história que traz de volta a memória de um homem que até hoje é reverenciado. Vem comigo. Onde vamos agora? Jerusalém. Para ver o quê? Para ver as mesquitas no Monte Moriá, onde foi o lugar que Jesus, como criança, se perdeu lá, e como homem expulsou os mercadores que faziam negócios na área sagrada do templo. E vamos do lado do muro ocidental, o muro das Lamentações, e depois vamos caminhar por a Via Sacra. Então vamos ver onde ele, quando criança, Se perdeu. se perdeu. Será que ele brincava quando criança? Não, era a idade que, nessa época, as crianças, de acordo com a religião judaica, se convertiam em adultos, com 12, 13 anos.
E os pais trouxeram ele para o templo, mas ele se perdeu lá. Caminho à cidade velha de Jerusalém e vamos entrar por uma das 7 portas abertas, a porta de Sion, que está no Monte Sion, por esse é o nome da porta. Uma coisa que você vai ver lá, as marcas das balas, de duas guerras, da Guerra de Independência de Israel, 1948, e da Guerra de 6 Dias, 1967. Aqui lutamos nós, os paracaidistas. Esse é o muro da Cidade Velha. Para nós não é muito antigo, só 450 anos, construído por Suleiman o Magnífico, sultão turco que dominou aqui. Aqui se mistura o tempo, a história de 5 nações diferentes e muitas religiões diferentes, muitos credos diferentes. Aquilo lá o que é? Lá na ponte? Lá fora. Do outro lado, isso. esse é o Monte das Oliveiras. É lá que... Lá Jesus foi a ascensão de Jesus. Vou te levar lá naquela cúpula dourada, que é a mesquita onde existia antes do templo Lá era o templo de Salomão e o templo de Herodes. E esse templo foi destruído, o segundo de Herodes, no ano 70 da era cristã, por os romanos. Ficou abandonado por muitos séculos. Até que no fim do século VII, os muçulmanos fazem 2 mesquitas aqui. Uma é essa da cúpula, chama-se a Cúpula da Rocha. De acordo à tradição deles, foi a ascensão de Maomé ao céu. E outra que é mais importante, é Al-Aqsa. Vamos ver ela depois. A importância desse lugar, a origem da importância é o Monte Moriá, o lugar que Abraão foi sacrificar o filho dele, Isaac. Para nós, Abraão é o primeiro monoteísta, sim? Aquele que acreditou por primeira vez em um solo Deus, numa época que tinha ídolos, imagens. muito antes de Jesus. Muito antes, quase 4.000 anos atrás. 2.000 anos antes de Jesus. Ele foi o primeiro monoteísta. E com Jesus, o que o Monte Com Moriá Jesus tem a aqui ver? aconteceu 2 coisas. Os pais dele trouxeram aqui, se perdeu na esplanada do templo. Onde está a mesquita estava o templo de Jerusalém. E lá dentro ele ficou Ficou em algum lugar aí perdido, dentro do templo. na área do templo. Na Mas área não do foi templo. nessa vez que ele expulsou os vendilhões? Não, depois já como adulto Voltou. voltou. E quando viu que a gente fazia negócio nesse lugar o mais sagrado para ele, expulsou os vendedores. Vamos lá. Eu acho aqui também mais ou menos um epicentro, né? Porque ali Jesus teve a ascensão no Monte das Oliveiras. Aqui atrás de você, lá. Aqui, o que aconteceu? O pacto de Abraão com Deus. O Aqui, primeiro monoteísta, é nesse monte. foi aqui que ele fez Onde fez, não, Deus mandou sacrificar o único filho dele, Isaac, e Abraão levou. Mas na hora que foi sacrificar, Deus parou ele, um anjo parou ele e sacrificou um carneiro no lugar do filho. Mas ele demonstrou a fé dele em Deus, que estava disposto a sacrificar seu único filho. E isso foi aqui. Esse é o começo do monoteísmo. E aquela mesquita que Essa mesquita já é muçulmana, de acordo à tradição muçulmana, ascensão de Maomé. Quantos anos? Essa é do ano 695. Depois de Cristo. Sim, do fim do século VII. O que vamos ver aqui, Olha, é importante, Jesus esteve aqui como um jovem de 12 anos, nesse se perdeu lugar, aqui, em algum lugar aqui, na esplanada do templo, e depois como adulto, como homem, que ele expulsou os vendilhões. Onde? em algum lugar aqui. Não Aqui. Parem-se, loucos! Sabem! Vocês não ouvem! Não lhes foi dito desde o começo! O Senhor ensinou que são sacrifícios para mim! Eu não quero mais oferendas vãs! Uma casa de orações. Ele é uma fraude! Jogue E pedra nele! vocês fizeram dela uma toca de ladrões.
todas essas Tudo foi outras coisas já modificado. foi modificado. Foi posterior, o templo que Jesus viu foi destruído por os romanos, ficou abandonado há muitos séculos, até que os árabes construíram as mesquitas aqui. Quero olhar aqui, porque existe uma tentação pode- enorme de se reverberar a memória do tempo, né? Então, sempre, eu não sei, me emociona muito aquele Monte das Oliveiras lá. Nós É um lugar que... Nós vamos ir lá, E você vai ter um panorama de lá para aqui. Quando você vai estar lá, você pode pensar, assim Jesus olhava Jerusalém, como nós vamos estar lá. então eu quero ver isso. É muito importante, nós vamos estar lá. Deus ama tanto o mundo que enviou o próprio Filho. Aquele que acredita nele não perecerá, terá a vida eterna. Ali tinha um casal tirando fotografia e o rapaz foi abraçar a mulher, o muçulmano veio e deu uma bronca nele. É. Olha lá, aquele lá está tirando fotografia, mas não tocou nela. Olha lá, outro lá em cima também. Olha lá, ele não está abraçado nela. Não pode. Por quê, hein? Falta de respeito do lugar. Para eles é falta de respeito se você está em contato físico. Caminhos de Cristo, o panorama dele, os caminhos Mudou que muito. eram. Essa terra foi conquistada e destruída muitas vezes e reconstruída. Então nós olhamos agora, aqui estamos no Monte Moriá, na esplanada do templo, que Jesus caminhou por aqui, mas todo mundo modificado, abandonado muitos anos, e depois fizeram mesquita. Aqui atrás da gente Esta é a mesquita, O chama-se Calvário. a cúpula da rocha. Aqui foi o lugar, dentro da mesquita tem uma rocha, que é o lugar tradicional do sacrifício, que Abraão era para sacrificar a Isaac. Sim. E daí a ascensão de Maomé, segundo eles. Você me disse que depois nós vamos para onde? Depois vamos ir por a via sacra, Aqui atrás? aqui atrás, na outra parte, e daí caminhamos até o Monte Calvário. E você vê o que tem aqui. Do lado, o lugar mais sagrado para os judeus, Que é o aqui, Monte das Lamentações. o Muro das Lamentações. Aqui é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanes. E depois havia sacra. Todo dentro dessa cidade, da cidade velha de Jerusalém. O ecumenismo se comporta. Agora eu vou levar você ao Muro das Lamentações. Eu vou fazer um pedido. E vou fazer um pedido por você que está aí me vendo, seja você quem for, de que credo for, de que país for, porque o que mais importa hoje, no fim desse milênio, é que a gente obtenha graças coletivas e não individuais nem pessoais. Eu quero poder fazer naquele muro um pedido de harmonia, de paz e amor universal. Você vem comigo. Aqui nós temos pessoas de todos os credos e... Não, mas aqui são judeus que estão orando aqui hoje. Sim, Você vê que estão com o manto ritual, sim. as filactérias que nós vimos ontem no túmulo da Mãe Raquel. No fundo, tudo. Tem os fatídicos com a roupa preta, esse grupo muito ortodoxo que aqui está passando do outro lado, e tem religioso normal. Sim. E esses grupos são todos... Aí estão fazendo oração em grupo. Acredito que lá está uma criança fazendo a oração da Bar Mitzvah, que é o aniversário mais importante para a criança judia. Aqui nesse grupo Com 13 que tem um anos, câmera no meio. com 13 anos ele passa a ser adulto. E a vezes quando ele não fez com 13 anos, faz depois, em outra época da vida dele. Você vê que está separado aqui, né? As mulheres de um lado, os homens do outro. Aqui, à sua direita, é o grupo das mulheres e aqui é dos homens. Você vê os papéis, pedidos que a gente faz, é ligação direta com Deus. Então eu vou fazer o meu pedido e espero que ele seja atendido.
perceber, está fazendo uma fé. A fé dele, olha. A fé dele é... O que sempre acho aqui, olhar as pessoas, a fé da oração da gente. Eu já fiz o meu pedido, você fez o seu? Claro. Sempre que estou aqui, Pedro. Agora, as pessoas têm uma atitude de contemplação, né? Você vê aquele menino ali, o tempo que ele está fazendo... Ele está 100% com Deus. Porque para a pessoa religiosa, o sábado não é um dia para a praia, para a discoteca. Para a pessoa religiosa, o sábado é dia para ficar um pouco mais perto de Deus. Essa é o sério. Você vê, são judeus de origem de países árabes, uma manifestação da alegria. Jogando vira para mim. Balas, estão jogando balas. Viram de pressa, jogando balas. É, para festejar o aniversário da criança. A criança que fez o... Vai fazer o Bar Mitzvah, o aniversário mais importante dele. E vocês trouxeram no livro da Bíblia que não Vamos ver podemos de perto. filmar, é. Você está filmando o livro sagrado. Esses são os rolos sagrados, como em toda a nossa história. Escritos à mão, com pena de ganso, por os escribas. E onde você coloca um livro assim, já é sinagoga, lugar de oração. O que dá importância ao lugar não é o prédio, se é uma favela ou um palácio. O importante é a palavra de Deus. No, você le sale, Motel. La, no. Motek, mire de la. La tele... Já ganhamos. Ganhei uma bala. Vem comigo. Brasil. E eles enrolam essa coisa no braço. Essa parte do ritual religioso chamado filactérios, tefilim em hebraico, e dentro da cápsula preta tem uma benção. É para lembrar todo dia, não esquecer da oração. E todo dia judeu faz isso, só o sábado que não é feito. Voltando ao muro, você vê lá um menino com a sua imensa fé. Esse menino está há bem uns 40 minutos aqui. Pode ir. Vem comigo. Vamos aonde agora? Vamos ver a escavação que foi feita para ver toda a profundidade do muro. E essa catacumba aqui? É, tudo isso era céu aberto. Na época de Jesus não tinha aqui. Aqui não tinha. Era só o céu aberto. E aqui embaixo foi feita essa escavação. Aqui? É. Se você vê a continuação, é o mesmo muro. Olha a profundidade desse, você vê? Ele vai embora lá. 10 metros mais embaixo, temos a rua paralela ao muro. E quando Jesus caminhou por aqui, ele caminhou por essa rua. Vamos lá? Não podemos chegar lá. Mas destruição, construção, uma acima da outra, estamos 10 metros acima dessa. Mas sabemos que essa rua está lá. E você vê esse arco aqui? Essa era a base do ponte que saía da esplanada do templo para a cidade de Jerusalém. Por cima do arco, um ponte do arco para a cidade. Shabbat Shalom Umevora, Shabbat Shalom Umevora. E aconteceram 14 acontecimentos, que são as 14 estações da Via. Isso nós vamos ver no próximo bloco, que é a Via Cruz, ou a Via Dolorosa, onde Jesus carregou a cruz. Vem comigo. E nesse momento, vamos orar juntos.
Você pensa que está pintado, é ouro. A cúpula é feita de ouro. É isso. Porque, sabe quanto dinheiro entra aqui por dia? Não, se temos mais ou menos por ano, são mais de uns 10 milhões de dólares, mínimo. Cada um paga quanto para 9 entrar? dólares. Essas crianças também pagam ou não? Não, a muçulmana não paga. Só Muçulmano não paga, só turista. Então, 9 dólares por cabeça, temos 2 milhões de dá para turistas fazer por uma ano. cúpula de ouro. 2 milhões de turistas por ano. 2 milhões de turistas. Vem comigo que você vai passar junto conosco na Via Cruz, ou Via Dolorosa, onde Jesus carregou a cruz. É para lá? Estamos no caminho da Via Cruz. Onde eu vou levar você agora? Quanta criança, hein? Aí está escrito Via Dolorosa. Está escrito o quê? Via Dolorosa. Nessa placa verde? Não, atrás lá, na rua. Ah, lá na rua. Ali a Via Dolorosa? Aí é. Já é a Via Já Cruz? é. Aqui Aquela eu começo, rua, aquele beco lá, já é a Via Cruz. aqui eu começo. Aqui era a Fortaleza Antônia, aqui foi o começo, onde Pilatos jogou a Jesus, onde lavou as mãos. Agora, era aqui em algum lugar, mas todo isso não é da época. Não. Nada, só esse arco, o arco é romano. Vamos mais para lá. O arco sim é romano. Sim. Mas todo isso já não é, posterior. Mas tem certeza que aqui passou Jesus carregando a a cruz? certeza, esse caminho que nós vamos caminhar foi marcado por os cruzados. Os cruzados estiveram aqui no século XII. Eles marcaram o caminho. Sabemos que foi aqui a Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia era o quartel-geral dos romanos. Então aí estava, quando Pilatos estava em Jerusalém, ele estava aí. Então o começo é aqui, porque aí foi o lugar que eles julgavam gente, na Fortaleza Antônia. Sim. E depois, todo esse caminho que vamos caminhar, marcado por os cruzados, 800 anos atrás. Agora, sabemos que estamos caminhando, essas pedras não são originais. As pedras originais estão 3 metros mais abaixo. Lá naquele arco foi quando Pilatos entregou Jesus dizendo, é esse o homem. Esse. Por isso esse arco hoje tem o nome de esse homem. E de lá ele foi julgado, flagelado e desceu até, e passou por aqui e foi embora para o Monte Calvário. Que é onde nós vamos agora, é isso? Aqui vamos ver as pedras originais, aqui, olha aí. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes disso, porque isso é realmente da época. E isso acharam, quando a prefeitura de Jerusalém trocou todo o esgoto, acharam a 3 metros de profundidade as pedras originais. E realmente aqui estamos caminhando acima das pedras que Jesus caminhou. Jesus pisou nessa pedra. É nessa pedra. Aqui, ó. Onde ele varreu. Aqui. Esse é romano. Jesus pisou aqui. E nós também. Vamos lá. Calvário é para lá. Ele aqui ainda carregava a cruz. Carregava a cruz. Quer dizer, aqui você não consegue separar os credos. Eles são ecumênicos. Eles se confundem sempre com Jesus no meio. Dentro de Jerusalém temos 25 diferentes igrejas, todos cristãos, mas cada um pouco diferente. Então, você acha que entrevistar um brasileiro fazendo compra com bastante discussão aqui? Muita discussão? Preço? Aqui, eu tô aqui meia hora discutindo o preço do negócio para fumar. Do narguilé. Narguilé. E quanto ele quer? הכל ב100, הכל ב100, הקרבונים גם 100. O que você falou para ele? Eu falei que é o seguinte, eu estou comprando a narguila, Sim. cada uma pagando, 4 narguilas pagando 20 estalinhos. Sim. Com os carvões, Todo o material que todo o precisa. material, sim, também quero fazer por 100. Posso ver? Claro. Aqui, a partir daqui já tem. Tá aqui.
Mas não dá para abrir. Abre, não tem problema. Tarelo Carnagile Hachalem, Maucana. Mostra aí. Tarelo para televisão, se ruba televisão. E aí, ele queria quanto e como é que foi a Não, discussão? a princípio começou com 60 shekel cada uma. É, E aí, olha essa. chegou a quanto? Chegou a... Ah, dois. 20. A 20. Mas Começou... se ele diz que ele está perdendo dinheiro, se ele estiver perdendo dinheiro, ele não vende. A 20 ele já está ganhando 200%. Com certeza. Com certeza. Então, אתה רואה, אנחנו נהיה בברזיל. אני ואתה בברזיל. אתה לא נותן לי מתנה גם. então, nós estamos fazendo uma via crucis moderna, né? Porque entre uma coisa e outra, você vai se identificando também com a atualidade. Aqui vemos uma coisa interessante. Até agora nós descemos da fortaleza. Agora começamos a subir ao Monte Calvário. É? E que foi pior Muita para gente ele. pergunta às vezes como está escrito subiu ao Monte Calvário. Até agora nós descemos, porque a fortaleza estava na parte alta da cidade. Agora começamos a subir ao Monte Calvário e aqui já os soldados romanos mandam esse Simão de Cirenea. Cirenea hoje na norte da África, Líbia, ajudar a Jesus com a cruz. Aí, daqui Na até subida. lá, É, Simão ajudou. é. Bonita música. Alguma coisa típica daqui agora, com o narguilé. Narguilé? É. O que ele fuma lá? Pergunta para ele, A né? mistura que tem lá? Não sei. Shalom. Shalom. Uma é televisão do Brasil. Você lá dá mata sampo, mata meia cento. Masamta. Esse tam é tabaco com gosto a maçã. Ah, tabaco, mas tabaco Com com sabor, maçã. sabor a maçã. Vem aqui, ó. Sim. Eu. Tabaco com sabor a maçã. Né? Bom. Bom. Em Brasil, bom. Em Tomou, tomou. Tomou. Gostou? Vai ficar aqui. As coisas, quando tem tempo, elas encantam sempre. צנע 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 הבנות תוראנה חיילים במושבה אל נא אל נא אל נא אל נא אל נא תתייראנה מבין חיל O povo mercador, né? Toda a história dele. Toda a história é vender, vender. Eles andavam junto com os Eu estou vendo ali abrindo uma lojinha pequenininha, você bota umas bolsas lá. Ele vende. Quanto deve valer um ponto aqui? Não sei, não tenho ideia. Não sei. Olha o tamanho desse, não é nada. Tem 2 metros por 1,5. É. Ele já é dono de uma loja. Essas são escavações arqueológicas. Olha aí, lá embaixo você vê muro de 2.700 anos atrás. Vou botar a mão na pedra de 2.700 anos. Claro. Rapaz, O muro de 2.700 anos de idade, O muro da cidade. quer dizer, é aqui? De Jerusalém. É aqui? É, esse é o muro, aí está Do outro lado, não? Essas pedras do teu lado direito, Aqui, é? Também aí, sim. Você vê que é uma construção primitiva, por isso o muro primitivo tinha que ser muito largo para ter alguma força, porque não tinha Ó, o cimento tamanho ainda. dessa pedra, ó. Vou abraçar, ó. É. Ó. Isso. Então onde E você a outra está, igual, a outra igual. aí caminhava a gente. Então você vê como a cidade é construída e destruída muitas vezes. Aqui caminhava, gente. Esse era o nível da rua na época, 2.700 anos atrás. Construção e destruição uma acima da outra, é isso que aconteceu. É. Vale a pena, né? Você entender um pouco melhor do seu passado. Vamos lá. E aqui onde nós estamos era para animais, para carroças, e aqui a gente Aqui caminhava. passavam as carroças, você fica É, aqui. é. Aqui passavam as pessoas. E na época romana tinha um teto de telhas assim. Que não eram aquelas madeiras, E evidentemente. não, essa não, mas a parede é original.
A parede original e a coluna original. O Cardo Romano, a rua principal, cardinal de principal, uma rua de norte a sul. As cidades romanas eram planejadas assim, de norte a sul, a rua principal. E você vê a diferença do nível hoje com o nível romano. Sempre 3 metros abaixo. É, mais ou menos. E viu que tem umas coisas mais profundas, você viu lá? Vi lá. Vamos para lá agora? Vamos. Aonde vamos? Então voltamos para o carro para ir ao Santo Sepulcro. ao Santo Sepulcro. Estamos num jardim maravilhoso, no meio da cidade árabe. E aqui é o Calvário, onde Cristo foi crucificado. Estamos indo para o local. Para o local. Onde presume-se que ali foi o local da crucificação. Esse lugar foi achado por um general inglês, 100 anos atrás, o general Gordon, olhando do muro da Cidade Velha, viu essa rocha e aí começou toda essa tradição desse lugar. Então, por que quando esse general Gordon olhou para cá e imaginou que pudesse ter sido aqui? Porque ele estava no muro. E nós sabemos que o Monte Calvário, Jesus foi levado a crucificar fora do muro. Então ele olhando do muro, nós vamos subir aqui, você vai ver o que ele viu. Ah, entendo agora. Olha lá. Daqui você vê mesmo isso. É, ele estava acima do muro lá. Sim. Ele olhando do muro para aqui, Ele viu a ele viu caveira. essa caveira. E aí, porque o nome caveira vem de Gólgota, Gólgota em aramaico é caveira. Tire essa placa! É um insulto! Ele não é o rei dos judeus! Deixa aí, nós estamos seguindo ordem. Tire essa Saia daqui, placa! vamos, para! Ele não é o rei dos judeus! Não podem matá-lo! Não podem! O que tem hoje em cima é um cemitério muçulmano. Então, onde estaria a cruz de Cristo? Hoje nós pensamos que foi aqui embaixo. Aqui embaixo, abaixo Sim. da monte. Essa era uma pedreira na época. Sim. E o crucifixo foi aqui embaixo. E depois levaram o corpo para o túmulo, que já estava preparado para um chamado José de Arimatea. Aqui. Aqui Também. também. E ele achou esse túmulo que é da época de Jesus, Sim. e por isso ele chegou a essa convicção, por essa rocha que tem a forma de uma caveira. O túmulo da época de Jesus, ele chegou à conclusão que pode ser que esse é o lugar do túmulo. Existe um outro lugar, Existe um outro lugar dentro da Cidade Velha. o que significa dentro das Dos paredes muros, é. dos muros. É, O que conflita um pouco com a verdade, porque ele tinha que ser fora do muro. foi fora do Foi muro. muro, sem dúvida, porque Jesus, como judeu, não podia ser enterrado dentro da cidade. Na tradição judaica é proibido enterrar na cidade. Essa é a parte mais triste da história, porque foi quando mataram ele, né? É. Mas, em compensação, o registro de cenário para contar a história está num belíssimo jardim. É. Esse jardim realmente no meio da cidade é a tranquilidade de um lugar assim, para meditar, para orar, Agora nós estamos indo em direção ao túmulo, é? ao túmulo. E no caminho vamos parar do lado de uma cisterna de água gigante.
Essa é uma cisterna gigante daqui, que tinha milhares de litros de água. Uau! Que demonstra isso? Que aqui tem um jardim. Está escrito que depois que Jesus ressuscitou, saiu um jardim. Que a primeira pessoa que viu ele, que não reconheceu primeiro, foi Maria Madalena. Então, vemos o jardim, um depósito de água assim gigante demonstra que tinha aqui água para irrigar o jardim. Essa aqui é a cisterna. Esse aqui, olha o tamanho dela. Nós estamos aqui em cima. É, acima por fora, é. E continuando, E então isso demonstra que tinha um jardim porque tinha água. Juntavam água da chuva aqui, a água entrava aqui, depois passava para a cisterna gigante. Então demonstra que tinha jardim aqui. Então vemos um monte que parece uma cachoeira, um jardim sem dúvida porque essa reserva de água e o túmulo da época de Jesus. que é onde? Vamos descer lá. Você e eu vamos lá dentro. Ele sumiu. Vamos. Jesus não está lá. Essa rocha toda, ela é da época. Esse é um túmulo típico da época de Jesus, do primeiro século. Sim, Nós vemos aqui, você vê como parece canal? sim. Aqui rodava a pedra que fechava a gruta. Ah, aquela pedra redonda. Você vê uma coisa assim, não é essa pedra, Sim, mas essa aqui era muito maior, mas temos aqui um exemplo como era essa pedra. Uhum. A pedra que rodava, Que rodava e a porta. fechava a entrada, porque antigamente enterravam a gente com joias, então fechavam. Então o que parece canal é para onde rodava uma pedra maior e fechava a entrada. Isso foi restaurado. Ah, A entrada era uma entrada pequena. não era desse Toda essa jeito. pedra foi feita depois. Quebraram para usar para outra coisa e depois construíram. Mas isso é Essa é a original. rocha original. Então, como eles faziam? Cortavam a rocha da montanha, faziam a gruta, aí colocavam do lado direito, você vai ver o lugar onde estava o corpo. Entra comigo por aqui, para você ver lá dentro. Um túmulo familiar, preparado para a família de José de Arimateia. Quantas pessoas seriam Aqui está enterradas? preparado para 3. 3 pessoas. Esse do lado esquerdo, Uhum. esse já está acabado. A cabeça ficava para aqui. Depois que enterravam a pessoa, construíram uma parede e fechavam por cima. E depois a pedra que rodava fora. Uhum. Você vê que tem outro lugar que começaram a preparar, ainda não acabaram. Do lado esquerdo seria a cabeça e para aqui os pés. Deixa eu mostrar nessa planta aqui que fica mais fácil. Aqui onde nós estamos, onde você diz que choravam as mulheres, as pessoas. Aqui onde supostamente, aquele pedaço lá do número 4, onde supostamente foi que Jesus... O corpo, se O corpo foi enterrado foi aqui, foi aí. Aqui que não está acabado seria Para outro lugar está aí. E aqui outro no mais. número 3, que é esse cantinho Também aqui, não acabado. não acabado. Por que você diz não acabado? Veja a diferença. Você vê que tem um lugar para os pés lá e aqui não tem ainda. Sim. Tem mais profundidade esse. Lá. E aqui ainda não. falta esse. Isso era esculpido. Esculpido Isso na foi rocha. feito por José de Arimateia. Para José de Arimateia. Para ele. É, porque fazer túmulo em Jerusalém, em rocha, assim, com as ferramentas primitivas da época, levava muitos meses. Sim, O túmulo já estava, era um túmulo novo que não foi usado, preparado para esse José de Arimateia, que usaram para Jesus. que doou É. para que Jesus fosse enterrado. Essa é uma história de outras tantas que provavelmente tenha mais aparência de conceito da verdade, do critério também de racional, né? Que se conta como sendo o túmulo de Jesus. E agora? O túmulo
está vazio. É importante que ressuscitou. A história da história que a gente tem para contar desse lugar aqui é que ali é o Monte das Oliveiras. Ali Jesus descia, Cruzava o vale, Cruzava cruzava o- o Sapato, o torrente do Cedrão, que é aqui embaixo. aqui embaixo, e de aí ele entrava para Jerusalém, a cidade antiga, na esplanada do templo. E quando ele fez isso, o fez muitas vezes. Eu fico imaginando o seguinte, eles saíram daqui, quando Herodes matava as crianças, É. e foram para o Egito, Isso. a pé. Muitos, Quanto muitos. tempo levava? Podia, 10 né? anos? Não, levava 10 anos, 2, 3 meses podia levar. Porque eles caminavam tranquilos. Chegavam onde tinha água, onde podiam dormir, continuavam depois. E assim, nessa época podiam caminhar 20 quilômetros por dia, já era muito. Paravam onde tinham possibilidade de comer, alimentar-se e continuavam. Muito bem. Aqui no Monte das Oliveiras, que eu estou vendo essas ruínas, É. o que tinha aqui? Isso aqui, já na época de Jesus, tinha túmulos antigos, porque esse é o cemitério mais antigo e mais sagrado dos judeus. Aqui no Monte das Oliveiras. E existe uma lenda ou uma história de que A tradição judaica que quando o Messias chegar para os judeus, todos vão ressuscitar. pessoas que estão mortas aí vão sair Os primeiros, esses são os primeiros. com seus corpos. Com os corpos e tudo vai ressuscitar. Por isso que esse é o mais sagrado, porque eles vão ser os primeiros a ressuscitar de acordo com a tradição judaica. Quando o Messias chegar para os judeus. Estamos olhando os túmulos mais velhos aqui. Mas Os mais antigos. são esses aqui. Os mais antigos. Aqui Acima de 2 sempre mil foi anos. um cemitério. Sempre quando se diz gente Acima de 2 mil anos. acima de 2.000 anos, aqui já era um cemitério. Esses túmulos são os mais antigos. Esse de quem é esse túmulo? Esse é bonito? Zacarias, um dos profetas. Sim. Outra família Bnei Haril, Aqueles que têm as colunas que é uma ali. família que trabalhava no templo de Jerusalém. Está escrito isso lá em letras em hebraico, acima das colunas. E esse é um monumento a Absalom, o filho do rei David. Aquele que está em Está reconstrução. em reconstrução. Que é um monumento, não sabemos se é mas chama-se o de Absalom, porque isso Absalão. Mas aconteceu Jesus aqui. Quando nós olhamos isso, temos que sempre lembrar. Estamos olhando o panorama que Jesus olhava. E isso é muito importante para nós quando estamos aqui olhando essa terra com fé. Porque eu acho que turismo é lindo em qualquer lugar do mundo. Mas a Israel não é só uma visita turística, é uma visita com emoção. Porque aqui está a Bíblia. Então, olhando aqui, você pode imaginar Jesus descendo da montanha, cruzando aqui em vaso Cruzando e entrando. Essa rua. E entrando lá. Depois vamos ver a porta que ele entrou. No domingo de Ramos, está aí atrás. Então, tudo isso caminhou Jesus. E muitas vezes. Uma das tentações de Jesus foram feitas aqui no pináculo do templo, que era muito mais alto que agora. Nós vemos, ele está parado aí. Sim. Era muito mais profundo aqui que agora. Para baixo. Para Tinha baixo, é. mais 10 metros. E que tentações? Mas Jesus foi tentado pelo diabo aqui várias vezes. Uma foi outro no Monte da Tentação em Jericó, mas aqui também. Falou, pula, você é o filho de Deus, pula daqui. Mas Jesus não aceitou essa tentação. Agora eu vou te mostrar a questão que você veja melhor a mais imponente vista dessa cidade de Jerusalém, onde Jesus viveu, pregou e morreu. E depois subiu ao céu. Vem aqui comigo na ponta. Nós estamos no Monte das Oliveiras. Isso não tem dúvida. O nome era assim porque estava tudo aí com oliveira. Agora, já uma parte é cemitério e muitas das oliveiras foram cortadas. Lembra da cúpula dourada? Você se lembra das muralhas que a gente se referiu? Os muros de Jerusalém que vão... Essa esquina, você vê que nós estivemos... Aquela esquina que nós estivemos, o pináculo. do templo. Todas essas caixinhas que você está vendo aqui, ó, embaixo, são túmulos. Do cemitério judeu. E as pessoas esperam pelo Messias para ressuscitar. É o que dizem
o que diz a A religião a religião judaica. Bom, isso visto, vou te convidar para um passeio. Um longo passeio. Você vai viajar comigo pelo deserto. Nós vamos te mostrar um pouco do Mar Morto e nós vamos até Nazaré. Isso tudo no próximo bloco. E eu acho que você vem comigo, né? Então vem. E não tá com uma boia. Nada, Ele tá nada. com... Olha, sem esforço nenhum. Deitado na água. Fica deitado na água sem afundar. Record. Oferecimento. Aqui é o túmulo de Raquel. Aqui é o túmulo de Raquel, o túmulo da mãe mais querida do povo judeu. Segundo os Zvika, a mãe mais querida. Por do que povo Zvika? judeu. Porque Jacó demonstrou amor por ela, que trabalhou 14 anos para casar com ela, e ela teve os 12 filhos, que são as 12 tribos de origem do povo judeu de Israel. Nós temos com ela ou com as escravas? Bom, com ela, com a irmã dela, Leá, e com as escravas, Zilpá e Bilá. Nós temos, o povo judeu tem 4 mães, Sará, Rebeca, Leá e Raquel, e 3 pais, Abraão, Isaac e Jacó. E ela morreu Ela foi enterrada aqui. ou foi enterrada aqui? Ela morreu aqui, foi enterrada aqui quando deu luz ao último filho, Benjamim. O mais novo, o caçula, Sim. nasceu aqui. Ela morreu quando nasceu o Benjamim e Qual foi foi o enterrada filho aqui. mais famoso dela? Benjamim. mais importante? Os dois foram José e Benjamim, são os dois mais famosos. José é o mais famoso. É, José foi o mais famoso. E Benjamim é o caçula, sempre o mais protegido. Vem comigo. Por que eu ponho isso? Não é uma das leis religiosas. O judeu tem 613 leis que cumprir. 613. E dessa não está escrito. A tradição é para ser diferentes. O cristão, quando vai para a igreja tirar o chapéu, o judeu cobra a cabeça. Quando nós olhamos um túmulo antigo, estamos falando daqui de quase 3.500 anos. Esse é o túmulo. Nós, em realidade, não vemos o túmulo. O que nós vemos? Uma pedra que está acima da gruta, que seria o túmulo lá embaixo. Todos os túmulos antigos dessa idade, 3.000, 3.500 anos, a gente não vê o túmulo, a gente vê a pedra e o túmulo seria uma gruta lá embaixo. E aqui a gente chega para orar, você vê. Hoje é um lugar sagrado, por isso que nós cobrimos a cabeça. Porque o importante para nós é o lugar sagrado, além do túmulo, onde você traz o livro da Bíblia, os rolos sagrados. Essa é tua casa, minha casa, uma favela, um palácio, é lugar sagrado. Não por a casa, senão por os livros. Olha, esse é o soldado orando aí, né? Soldado orando. Deixou a arma. Como você chama isso que coloca quando bala? De colete? Sim. Isso. E foi orar, né? Quando vira isso aqui, você vê a bala direita. Isso não é brincadeira, isso é de verdade, é? Verdade. Aqui dentro. Aqui dentro estão estudando a Bíblia, é uma escola de estudos bíblicos, chama-se Yeshiva. Aqui. Aqui. E eles estudam a Bíblia, o capítulo do dia. Ali, a Bíblia é estudada em um ano e depois de um ano começa novamente. Uma vez, em um ano a cada. E você vê sempre estudam assim em grupos, com a interpretação que cada um tem e discutem se aceitam ou não aceitam a interpretação. Eles dois estão discutindo a interpretação. Essa maneira de estudar, não um por um, com o professor na frente, eles discutem.
explicando um para o outro. Está escrito nesse livro, a interpretação é assim. No outro livro tem de outra maneira. Um é mais estrito, outro é menos estrito. E se eles chegam a uma conclusão de se não chamam o rabino, o chefe desse lugar, para ver o que ele acha dessa explicação. Essa Bíblia é igual a nossa. Mas só o Velho Testamento. Só o velho. Não tem novo. Para judeu, o novo não é. Aqui as mulheres. As mulheres ficam aqui, né, comigo. Eles não se misturam com os homens. Não, na hora da oração não se misturam com os homens. Não. Está separado. Pode mostrar lá? Não. Você pode, se alguém diz, fecha, o que eu vou fazer? Abre a porta um pouco, para dentro, para lá. Uma tradição aqui, eles preparam um fio vermelho, que se uma mulher tem problema de engravidar, dá esse fio vermelho, amarra na mão e ajuda a engravidar. Tivemos uma cena legal ali, as mulheres rezando. Tinha uma rezando na pedra, assim. Quando a gente abriu a porta, botou a câmera, elas perceberam que correram todas para a pedra para rezar, para aparecer. הדרך ארוכה היא ורבה, רבה, הדרך ארוכה היא ורבה, כולם הולכים בדרך הסופה, סופה. Nessa piscina é que Nessa piscina tinha uma tradição, a água estava calma. Quando tinha um movimento na água, aquele que entrava primeiro na água era curado de qualquer mal. Mas tinha um paralítico que nunca podia ser o primeiro. E aí, de 39 anos. 39 anos paralítico do lado da piscina. Aí Jesus chegou e curou ele. E era um sábado. E essa piscina era uma das reservas de água de Jerusalém. Aqui lavavam os animais antes de levar... Aqui tinha água. Não, aqui tinha água, a piscina grande lá do lado esquerdo. Era uma das reservas de água de Jerusalém. Uau! As colunas que você vê dentro era parte da igreja bizantina que foi feita acima da piscina quando fizeram uma igreja na época bizantina. Foi destruída, acima delas, aqui do lado direito, fizeram uma igreja na época cruzada. Então nós vemos 3 épocas aqui. A piscina da época de Jesus. Lá embaixo. Lá embaixo. As colunas dentro da piscina da época bizantina, que significa são aquelas ali do século IV até o século VII. E a igreja cruzada aqui por cima, aqui em cima, do século XII. O importante é o milagre de curar o paralítico. Que o paralítico, 39 anos aqui, nunca conseguiu ser o primeiro a entrar porque alguém tinha que levar ele. Ninguém levava ele para a piscina. Porque tinha essa tradição, quando a água estava calma, quando tinha um movimento na água, o primeiro que entrava curava de qualquer mal. E o paralítico lá, 39 anos, sempre fora. Até que chegou Jesus um sábado e curou ele. Levantou e ele se levantou. E tinha um cárter que carregou com ele depois. E isso aconteceu aqui. Quer dizer, a água dessa piscina estava onde? Estava aqui, por cima aqui. Toda essa aqui em cima? É, e falta, atrás da parede tem outra piscina também. Que essa aí não podemos entrar. Você está vendo esse buracão aqui? Se canalizava por esse canal aqui e caía aqui dentro desse piscinão. And then? Yeah, and we took off the bucket, we took off the water through that opening, through the canalization. Então você vê, por exemplo, ali naquela parede tem aquele buraco ali, ó, ao lado da cisterna central, aquela coisa verde ali. E todos esses canais faziam com que a água se movimentasse. E as pessoas, uns hoje, consideram isso como uma técnica de movimentação, como se diz, espontânea, né? Porque a água enchia
e saía pelos canais, consequentemente fazia um redemoinho aqui. E outros achavam que fosse milagre. Mas, de qualquer forma, existe o milagre da cura do paralítico. Isso sim feito por Jesus. Ele me diz o seguinte. It's all right. A responsabilidade é minha de entrar aqui. Mas veja você, vem aqui comigo, bota essa câmera no chão, porque eu vou, espero que essa rocha não caia. Eu vou entrar aqui para te mostrar. Você está vendo essa escada aqui? Ela tem alguns degraus. Então, o que se diz é que não tinha ninguém para assistir paralítico, para tomar banho nessa ciazinha aqui, ó. Que eu vou entrar dentro dela. Pronto, entrei. Aqui se banhava. E essa é a história que ele estava me contando. De Adriano. E foi aqui que o paralítico foi curado. Agora, é muito impressionante o movimento de cavernas que existem. Ali já tem um outro buraco que você não está vendo daí, mas se você chegar lá, olha, ele é ali, eu vou te aprontar. Aqui, onde se fazia a circulação da água, por tudo isso aqui. Agora, eu vou sair, porque, conforme o padre disse, a responsabilidade é minha, mas não vamos abusar dela, né? Da sorte. Então, você percebe que esses buracos fazem sempre a história técnica dessa piscina em que a água se movimentava. Eu lhes afirmo, onde vocês irá me trair? Aonde vamos agora? Agora vamos sair pela Porta dos Leões. Sim. E vamos ir depois para o Monte Sião para ver a Sala da Última Ceia. Sim. E o túmulo do Rei Davi. Davi? Aquele que conquistou Jerusalém 3.000 anos atrás e fez de Jerusalém a capital do povo judeu. Aqui é o túmulo dele? O túmulo dele. Ele fez isso há 3.000 anos atrás, antes, Conquistou 1.000 anos Mil anos antes de Cristo, Jesus. conquistou Jerusalém. E depois, conquistou Jerusalém. O túmulo, depois que ele morreu, foi. Sim, eu sei, mas aqui vamos entrar no túmulo. Vamos entrar no túmulo. Então, vamos. Esse é o lugar tradicional do Rei Davi, do túmulo dele. Para lá? Não, para a direita. Para cá. Qual vai ser? Agora, Ali. Aqui é a Sala da Última Ceia. Agora, a construção, como nós vemos hoje, é da época dos cruzados. Então, nós acreditamos que eles chegaram aqui no século XII, 11, 12, e eles acharam um lugar abandonado, então construíram essa sala aqui. E da época cruzada que se celebrava aqui. O que nós sabemos da Sala da Última Ceia, o cenáculo, como um jantar da Páscoa Judea. sim. E na Páscoa Judea se celebra ali que Moisés liberou o povo que era escravo no Egito e trouxe eles para a Terra Prometida. Pois então, a gente está aqui num bairro onde nasceu João Batista. João Batista, que dizem que era primo de Jesus, ele foi um dos maiores pregadores também na época dele. Aliás, parece que depois da morte de João Batista, Jesus começou a pregar. São uns becos por aqui, eu acho que é mais aqui. Olha lá, lá também é um beco. Esse é aqui, né?
Você é o João Batista? Sim, eu sou João Batista. Mas é o Batista de hoje, você. É, por enquanto, até que alguém não me corte a cabeça. Por que cortaram a dele? Bem, isso aí a Bíblia nos esclarece muito clara e, como sempre, talvez tenha alguma coisa política no meio. Mas você é bem-vindo ao Jardim Bíblico. O que você tem aqui me disseram que provavelmente instrumentos que representem os movimentos artesanais e industriais da época. Vamos andando. Sim. O que nós temos aqui são várias réplicas da Bíblia. Por exemplo, nós temos aqui, que você está vendo, vem comigo, a réplica da eira. Que é essa aqui? É isso aqui que você está vendo, é a réplica da eira. Deixa o câmera aqui e a gente vai ficar aqui no meio. O que significa a eira? A eira significa o lugar que eles traziam o mantimento na época da colheita. Por exemplo, quando chegava na época de colher o trigo, eles cortavam o cacho do trigo, jogavam aqui dentro da eira e começava o processo de trilhar para debulhar. Sim. O trigo do joio, é isso? Isso. Bem, como é que fazia isso? Como fazia? Tinha uma prancha igual essa aqui, que era puxada por um animal durante o dia todo aqui dentro da eira. Ela era arrastada? Sim, sim. Tinha prego ou pedras aqui. Aí você lembra que a Bíblia nos fala que nós não podemos cerrar a boca do boi quando ele debulha na eira. Ele pode comer livremente, porque ele vai estar trabalhando durante o dia todo aqui. Peraí, para que eu entenda, esse pedaço de tábua aqui, de pau, era arrastado assim? Sim, exatamente. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E no chão tinha o quê? No chão tinha todo o trigo aqui, os cachos do trigo na altura de um palmo e meio de altura. Aí o animal ficava, o boi ficava puxando essa prancha aqui. E como é que separava isso? Bom, qual era a separação era o seguinte: quando chegava a tarde, o trigo e a palha já estava tudo debulhado, misturado aqui, amontoava-se num canto aqui e começava o processo da separação. Pegava-se com uma pá, jogava o trigo e a palha no alto. E o que acontece? O vento joga a palha no canto e o trigo cai na mesma direção que se joga para cima. Bem, aí fazia a separação do trigo e da palha. Muito bem. E esses instrumentos que estão aqui, o que são? Olha, isso aqui era um processo de como que eles faziam o óleo, como que eles amacetavam a azeitona dentro desse processo como se fosse um moinho. Como? Explica. Tinha outra prancha, roda maior do que essa aqui, era colocada a azeitona aqui. Então isso aqui ficava assim, né? Na horizontal. Nessa posição aqui, exato. E tinha outra pedra que encaixava aqui dentro, que ela ia girando e ia pela quebrando fricção uma na outra. Exatamente. Ia escoando o caldo pelo buraco aqui. Exatamente. Bem, essa roda enorme que você está vendo aqui era o processo para tirar a pedra de dentro da pedreira, né? 2 ou 3 pessoas iam andando aqui dentro, ela ia girando e ia puxando a pedra para cima. A pessoa andava dentro da roda? Exatamente. Ia andando aqui, ela ia girando e a pedra ia subindo para cima. Aqui moravam famílias? Sim, a tenda. E que material é esse aqui? Ó, esse material aqui era muito importante. Isso aqui era feito de pelo de cabra preta. Tudo trançado, feito à mão. Segurava o calor? Segurava o calor e segurava a água também. Porque era coberto, como você está vendo aqui. Tem uma coisa muito importante. Quando chovia, o que acontece? O pelo da cabra aqui incha, né? Estufa, não deixa a água vazar de jeito nenhum. Isso era a cobertura da tenda do povo daquela época. E era uma coisa muito boa, porque eles tinham bastantes animais e poderia ter esse material com abundância. À vontade. À vontade. Você sabe muito bem que naquela época eles crucificavam as pessoas nas árvores também, né? Mas não construíam uma cruz assim, de madeira, pau a pau, não? Sim, ou usavam em alguns casos sim. Porque você lembra muito bem que você já tem lido na história que houve época que eles crucificaram mais de 1000 judeus num dia só. Como que eles iam preparar cruzes e mais cruzes? Eles crucificavam as pessoas nas árvores. Como essa aqui? É, exatamente. Essa aqui é uma cruz que você acabou de mencionar aqui, que eles cortavam, faziam ela bem feita e tal. Suspende ali, João. Será que é pesado? É um pouquinho. Né? Era colocado aqui. Aqui você está vendo,
realmente... Vamos botar direito aqui, aí. Isso. Né? Então a cruz era desse jeito aqui. Você tem menção histórica de como era realmente a cruz de Jesus? Sim, por essa aqui nós podemos explicar. Era mais ou menos assim? Então explica. Eu posso explicar para você. Pode soltar que eu seguro aqui. Certo? Sim, senhor. Bem, como que eles pregavam as pessoas? Como colocavam? Colocava aqui, colocava-se o grampo aqui na junta da mão aqui, né? Nunca na palma da mão, porque aqui não tem firmeza nenhuma, só com o peso do corpo rasga e cai, né? Eu quero explicar para você uma coisa, que a Bíblia fala para nós que o altar teria que ser construído com pedras simples, não trabalhadas, como diz lá no livro de Êxodo. Como você está vendo aqui, são pedras simples colocadas aqui. Uma sobre as outras. Uma sobre a outra. E lembramos também que o altar tinha 4 chifres. Está vendo aqui? Estou vendo. 1, 2, 3, e lá atrás 4. Né? E aí? O que significava esses chifres aí? Bem, tinha um propósito, como diz lá no livro de Levítico, no Velho Testamento, né? Servia como proteção também. Como assim? Se alguém matasse outra pessoa por acidente, a pessoa corria aqui no templo, segurava no chifre do altar. Como eu estou fazendo? Exatamente. E ele tinha proteção. Ninguém da família da pessoa que morreu poderia chegar aqui e matá-lo. Não poderia ter a vingança. Revanche, não? Não. Desde que ele estivesse aqui. Desde que ele estivesse segurando o chifre. Aos meus inimigos, aqui, ó. Para vocês. O que se pensa é que a mesa da última ceia as pessoas ficavam sentadas. E o que me dizem não é verdade. As pessoas ficavam exatamente assim como eu estou. Eu estaria na posição de Jesus, depois eu vou te mostrar nesse quadro aqui. Aqui ao meu lado estaria João. Aqui atrás de mim estaria Judas. Lá naquela ponta estaria Pedro. Os outros discípulos, porque as pessoas se sentavam assim, com a mão esquerda para poder se comunicar com as pessoas, com a direita comiam, bebiam vinho, pão, mel, legumes como pepino, enfim, comiam carne. Você vê aqui a simbologia dessa última ceia, quando João encosta a cabeça no peito de Jesus e quando Judas, que está aqui atrás, se levanta depois de Jesus ter dito para ele, você se lembra dessa passagem da Bíblia, né? Faça o que você tem que fazer agora, e ele se levanta e vai para trair Jesus, quando as pessoas em volta achavam que ele tivesse saído por algum motivo. Também nessa posição você pode ver a facilidade da lavagem dos pés. As pessoas tinham seus pés lavados por fora e não por baixo da mesa, né? Como poderia você supor. Nessa situação é mais fácil entender essa lavagem dos pés, que aconteceu quando Jesus lavou os pés de cada um dos discípulos, menos de Pedro, que quando chegou no momento dele, Pedro disse, não, os meus o senhor não vai lavar. Jesus disse para ele, lembra disso? Se eu não te lavar os pés, você não terá comunhão comigo. Aí ele pediu então para lavar os pés, as mãos, a cabeça e tal, porque ele queria ser o mais próximo sempre, né? Tinha uma grande fidelidade com Cristo. Então, para não me estender muito, eu queria só que vocês tivessem uma ideia de como era o sistema de alimentação nessa época de um banquete ou de um jantar. Aqui era a mesa principal, ali era uma mesa dos convidados e a mesa menos importante, sem que isso haja algum pejorativo, é aquela outra parte de lá, onde estava sentado Pedro. Mas errei em muita coisa que eu falei, João? Não, você disse o principal. As pessoas comiam deitados, reclinados ao redor da mesa. Esse provavelmente era o tipo de mesa que Jesus teve a última ceia com os discípulos, lá no cenáculo.
os beduínos aqui no deserto é para lembrar a época bíblica. Porque sei que nossos antepassados andavam assim pelo deserto. Já estamos entrando no deserto? Já, estamos entrando no deserto. Ainda aqui tem chuva. Jerusalém 500 milímetros anuais, mais ou menos. Só? É, vamos descendo. Só, para Israel é ótimo. Chegamos ao nível do mar aqui no deserto. Viemos de 800 metros de altitude e evidentemente que vamos descer muito mais. Viemos de 800 metros. É, Jerusalém. Jerusalém. Acima do nível do mar e vamos descer até 400 metros abaixo do nível do mar. Vamos ser submarino agora. Nós estamos viajando há 2000 anos. Não estou cansado ainda. Espero que você também não. Porque daqui eu vou te levar para Nazaré, onde Jesus viveu a maior parte da vida dele. Mas antes nós vamos passar pelo Rio Jordão, local do batismo. Mas isso tudo no outro bloco. Você pode não acreditar que daria alguma coisa aqui, né? Nesse imenso deserto. Mas é como no Nordeste brasileiro. Você pode não acreditar que daria alguma coisa aqui, né? Nesse imenso deserto. Mas é como no Nordeste brasileiro. Você tem uma terra com bastante minerais, insolação. O que falta? Água. O sistema de irrigação gota a gota tem a qualidade que você pode controlar exatamente a quantidade de água e fertilizante que você coloca. Porque essa terra não é boa terra. Mas hoje, por o sistema esse, que achamos isso aqui, você vê os furinhos aqui? Sim. Mas atrás deles tem um labirinto. Sim. Porque se você faz só furos, os primeiros têm muita água, o último não tem nada. Então tem um labirinto aqui dentro. E vai embora assim, cada pedaço do labirinto. E você pode colocar cada 20 centímetros, cada metro, de acordo às necessidades, e coloca o fertilizante na água. Então essa planta, que isso é cebola, eles sabem exatamente hoje que fertilizante colocar nela. E por isso que numa terra que não valia nada... a cebola saindo aqui, numa terra que não valia nada. Agricultor brasileiro, quando vê essa terra de aqui, ele não acredita que tem essas coisas aqui. Essas coisas que são? Os cultivos, essa agricultura. Não, sim, essa terra não dá essas coisas. Quando chega aqui, ele vê que pode. Você leva a terra daqui para o laboratório, vê o que tem a terra, o que falta na terra e coloca na água. E pronto. E pronto, olha aí. Ali atrás, na beira do Mar Morto, essa vegetação está o kibbutz. Ali é o kibbutz. Eles são os donos dessa cebola. Eles são os donos. Quantos são, mais ou menos? Nesse kibbutz é um kibbutz pequeno, moram umas 300 pessoas. Sempre? E moram sempre? Com família, são famílias, é a casa deles. É a casa. Sempre? Sempre. Não é que são nômades? É gente que tem que ter esse idealismo de estar disposto a morar aqui. Olha, aqui no verão, julho e agosto, hoje faz calor, estamos no inverno. Imagina julho e agosto 40, 45 graus centígrados. Aqui. Mas eles trabalham agora no inverno, porque essa agricultura é agricultura de verão, fazem no inverno, recebem os melhores preços. Porque no verão trabalhar aqui é impossível. Olha atrás de você, que você vai perceber contraste, não é? Você está, literalmente, no meio do deserto de Judeia. Chove 50 milímetros por ano, mas tudo está planejado aqui, não é? Estamos aqui a 300 metros, quase 400 abaixo do nível do mar. Vou levar você na beira do Mar Morto. Quero ver de perto também. Vamos? Vamos lá. Vem comigo. E essa é Beach, a praia que a gente vai. Você vê o nível da água, é? Dead Sea. 410 metros abaixo do nível da mar. 410 metros abaixo. Olha lá.
pessoas passam a lama no corpo, né? Deve ter aquelas propriedades das mesmas da areia monazítica que você tem no Espírito Santo, aí no Brasil. E olha como boia o cara ali. Ele não tá com uma boia. Nada. Ele tá com... Olha, sem esforço nenhum. Ele Deitado fica... na água. Assim. Fica deitado na água, sem afundar. Deixa eu ver o gosto dessa água, peraí. Prova um pouco, prova. É amargo, é? E essas pessoas Arde. se divertem aqui. Cura isso. Tem muitos desses balneários aqui. Tem muito, sim, tem muito. Esse está no norte, tem outros para o sul. Tem hotéis aqui. Gente que tem problemas, doenças de pele ou reumática, Sim. vem aqui e fica num tratamento de um mês. E saem daqui renovados. E a exploração disso É privada. privada. Ele comprou direito para usar esse lugar, construiu as construções de aqui. E gente, muitos aqui são de Jerusalém, porque estão perto. Sim. E vem para aqui, passam um dia, tem comida aqui. Tem massagista tailandês também. E a lama está aqui mesmo, abaixo da água. Você vê essa mulher aí coberta com a lama, hein? Está aí, deitada. Estou vendo aquela de azul ali na cadeira, né? Você está vendo, lá? E essa lama tem propriedades É, para a pele, muito bom para a pele. Fica a pele macia. rejuvenescentes também. É, Vamos para Jericó. Jericó. E lá o que tinha? Quando Jesus passou por Jericó. Vamos falar disso lá, quando vamos ver essa árvore. Árvore que acontecia? O sicômoro que Zaqueu subiu. Para quê? Porque era baixinho, não conseguia ver a Jesus. Subiu nessa árvore. Essa árvore. Quando Jesus viu o esforço que ele fez, falou, vá, prepara a tua casa, vou te visitar. Aí a gente assombrada, como? Justamente na casa do cobrador de impostos. Ele falou, vai dar certo. Depois da visita de Jesus à casa de Zaqueu, Zaqueu falou, vou dividir metade de todas as minhas riquezas, vou devolver para o povo. Isso mudou completamente o comportamento dele. Isso é lá em Jericó. Dizem que essa árvore está estimada em 2000 anos. 2000 anos. A história lá de trás é que houve a visita de Jesus aqui, A Jericó, Jericó, quando estava no caminho a Jerusalém, né? E esse Zaqueu, que era baixinho, baixinho, subiu numa árvore para poder ver Jesus. Aí ele convidou Jesus para visitar a casa dele. Surpreendeu as pessoas, porque ele era um cobrador de impostos e ninguém gostava dele. Mas aí Jesus visitou a casa dele e depois ele falou, vou contribuir metade de minha riqueza para os pobres. E esse é um sicômoro, que o sicômoro A árvore é uma que árvore. Zaqueu subiu. E esse é da família da figueira. Tem uma fruta que agora não é época do ano, similar ao figo. Pode-se comer, mas não é... E pode-se dizer também que ela tenha 2000 anos. Pode-se dizer. Não sabe, eu não sei dizer se é 2000, mas é um árvore velho. E que não seja essa que Zaqueu subiu. Mas é sicômoro, esse é o árvore. Mas sicômoro é a árvore que ele subiu. Dessa variedade de árvore. Então, aqui em Jericó, o que mais aconteceu com... Olha, aqui Jericó, primeiro que Jesus caminhou muitas vezes. Quando vinha de Nazaré para Jerusalém, por o caminho de vale. Passava aqui. Tinha outro caminho da montanha, que passava por outro lugar. Com certeza ele usava isso no inverno, porque o calor do verão não é para caminhar aqui. E no verão andava por as montanhas. E Jericó, vamos ir daqui depois para o Monte da Tentação. Vamos ver o monte onde Jesus foi tentado. Foi também. aqui que ele Foi foi aqui, tentado pelo demônio, né? Foi aqui. Muito bem. E Jericó é um oásis. Sempre sabemos, por a Tem Bíblia, água aqui. era um oásis, tem água. Tem água e por isso que já na Bíblia chamavam isso a cidade das palmeiras. Porque tinha água e você vê a vegetação. Nós entramos no deserto para o oásis, vamos sair do deserto, vamos sair do oásis para o deserto outra vez. E só essa pequena área que tem água que está assim. Toda a história de Jericó é assim. E aqui tem um cassino. Tem um cassino nas autoridades palestinas. Sim. Essa parte de Jericó já é parte da autonomia palestina. Fizeram o melhor negócio da vida deles. Construíram um casino aqui, em Israel é proibido, mas aqui é a autoridade palestina. Fizeram um casino aqui, agora os israelenses gastam o dinheiro deles aqui. E a sociedade, o dono do casino, gente de Israel e as autoridades palestinas. Vamos ao Monte
Vamos ver o Monte da Tentação. Não vamos subir até lá, mas vamos ver ele. Vamos ver ele. Vem comigo. Aí está o morro, como chama? Da Tentação. Da tentação. Onde Jesus foi tentado pelo demônio quantas vezes? 40 dias e 40 noites. E 40 noites. Você me dizia, agora há pouco, que quando não se trabalha a terra, o deserto pega de volta. E aqui é um exemplo claro disso. Você vê, no momento que a gente deixou de trabalhar a terra, deixou de regar, o deserto conquista, na hora. Sim, que é essa parte mais... Essa parte que eles não trabalharam nesse ano, acabou. Centro aí. O deserto conquistou. E lá em cima, E lá em cima é o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado pelo demônio. como foi a história do demônio? Sabe como chama esse monte agora? Não. Carantal. Carantal vem da palavra 40. Sim. Porque ele foi tentado 40 40 dias vezes. e 40 noites, por isso. Então ele, o demônio ofereceu, faz isso, demonstra que você é Deus. Faz essa outra coisa, demonstra Tipo o quê? Fala. Pula dessa montanha para outra montanha, pula para outro lado, pula para lá. E claro que não. Ele não foi tentado, mas ele não fez. Hoje tem um mosteiro lá, grego ortodoxo. Lá naquela... Você vê como está Incrustado, pendurado, assim, né? incrustado, colado na montanha. Dentro do mosteiro tem uma gruta que esse é o lugar tradicional. E se vocês olharem, você vê muitas grutas do lado da montanha. Em outras épocas, na época bizantina, tinha um movimento de ermitânios, de monges que vieram para o deserto, queriam voltar a ter a experiência de Jesus. E ficaram nessas grutas meditando, estudando. Hoje já não tem gente nas grutas, mas no mosteiro tem monges. O mosteiro está ali no gregos. centro da montanha? É, colado assim na montanha. Sim, e aquela casa amarela lá em cima, parece um... É parte do mosteiro, tudo isso é parte do tudo mosteiro. isso é um mosteiro. Tudo isso é parte desse mosteiro. E tudo que foi levado E Jesus lá... estava lá em cima. Não, não em cima, onde Lá em está o cima. mosteiro. Aonde está o mosteiro? É, está na metade da E montanha. como se chega lá? Chega-se caminhando, você vê um caminho de terra e assim foi construído tudo. Puxa vida. Nas costas de gente e de burros. Levaram lá. O monastério, o começo dele é da época bizantina, do século 6, 7. E agora já tem outra gente lá. E tem vários mosteiros assim no deserto, dessa época que tinha um movimento de gente que queria voltar ao deserto, ter a experiência que Jesus teve aqui, nesse deserto. Não é o único, tem outros mosteiros. Nós estamos em Jericó, Jericó. uma das mais antigas cidades do mundo. Você tem aqui escavações arqueológicas que revelaram existência e vestígios de civilização de 10 mil anos atrás. Eu vou te mostrar um pedaço disso também. Aquelas pedras, aquele muro de pedra... É uma restauração do muro que acharam de 9.000 anos de idade. Aqui eles cortaram o monte antigo onde era... Um monte de terra igual esse. Era assim. E foram descendo, procurando diferentes níveis da cidade e acharam um nível mais antigo de 9.000 anos de idade. E considerada das cidades mais antigas do mundo. Porque uma cidade antiga que era um muro, que a gente entrava dentro de noite, fechava as portas, estava protegido. Isso que achamos, só o muro. Você imagina que aquele seja o muro de Jericó? Sim, mas não o muro da época bíblica, anterior à época bíblica. Quando nós falamos da conquista de Jericó para o povo judeu, mais ou menos 1.200, 1.300 Como é antes a era história cristã. que se conta no Velho Testamento? Que Jericó, isso que está aqui em volta da gente, Não, isso a Jericó da época bíblica era só esse monte de terra, daqui a aqui. Só isso. só? Temos que lembrar, estamos falando de 3.300 anos atrás. Muito bem. E o que aconteceu com os anjos? Aí os sacerdotes fizeram 7 voltas, tocaram nas trombetas e os muros caíram. Mas que muros? Os muros de Jericó, dessa época, que nós não vemos eles, não estão aqui. Não achamos eles ainda. Mas por que você disse que esses montes de terras eram Jericó?
Porque foram feitas escavações e acharam coisas de uma cidade antiga que estava Nesse aqui. pedaço que está aqui. Nesse pedaço que está aqui, sim. A terra, em realidade, que nós vemos, foi feita a escavação aqui e jogaram a terra para lá. Foi feita a escavação lá e jogaram a terra para aqui. Isso é de agora, deste século. Está o caminho natural que Jesus caminhava quando descia de Nazaré para o Mar da Galileia. E por sorte a gente ainda não consegue mover as montanhas e vamos ver o mesmo caminho que ele fazia. Descia de Nazaré, caminhava por aí e chegava às aldeias, a Capernaum, a aldeia que ele visitou muitas vezes. Então realmente eu acho que esse caminho que não... Vou parar agora, porque o sol está bom agora, vou parar. Olha, toda uma árvore, área muito fértil. Aqui tem manga. Depois tem oliveira, tem laranja, tem tudo. Uma área muito fértil. Esse chama-se o Vale de Genesaret. Uma época, o lago também era chamado o Lago de Genesaret. Lago de Genesaret, Mar da Galileia. Essas árvores são tâmaras, né? Essas são tâmaras, sim. Realmente, eu estou falando pessoalmente, eu gosto muito disso porque isso está natural. Sim. E para mim, eu gosto do natural, o que a gente não conseguiu destruir. Então Jesus descia de Nazaré, Passava no meio desses dois morros. isso aí, e descia aqui para o Vale de Genesaret e continuava na beira do lago para a aldeia de Capernaum, que ele muitas vezes visitou lá. E esse é o Vale de Genesaret. Não tinha, por exemplo, não tinha laranjas na época aqui. Agora esses são todos laranjas. Essas são laranjas aqui, atrás tem manga, tem oliveira, tem tudo. A Aqui é terra... deserto. Ah, não, aqui já não é. Você vê o cor da terra, Sim, aqui mas- chove bastante e temos água do lago para irrigar, porque aqui nós só estamos preparados só com água para irrigar. Mas aqui está, quando Jesus caminhou por aqui, o panorama que nós estamos olhando, estamos vendo aqui. O mesmo panorama. E isso para mim eu acho muito importante. Agora, Capernaum, Capernaum, uma aldeia de pescadores. onde nós vamos agora, Nós vamos agora. onde ele fez a multiplicação dos pães. Não, é do lado da multiplicação dos pães, é outro lugar. São dois lugares separados, Sim, a multiplicação. é. Na beira do lago, um e outro. Um os e dois. outro. Esse lago foi muito importante dentro do conceito histórico, Isso é. que Jesus esteve muito por aqui. Muito. Aqui calmou as águas, quando o mar estava violento, caminhou nas águas. Vem comigo. Aqui parece mesmo um lugar de multiplicações, não é? Porque aqui foi onde Jesus multiplicou os pães e os peixes, e hoje a gente viu uma bela multiplicação de aves que provavelmente estão no seu êxodo para algum lugar e tal. Esse é o lugar que provavelmente aconteceu aquele milagre, porque foi nesse lago aqui. Foi nesse lago e o nome do lugar hoje é Tabga, mas está vendo o grego Heptapegon. Heptapegon significa 7 fontes. E temos fontes de água que nós vemos aí, se juntam e temos essa cachoeira aí que mostra o lugar esse. Então estamos perto desse lugar. Hoje tem igrejas nesses lugares, mas eu acho isso também natural, assim como era Jesus, na época de Jesus ele estava aqui. Imagina como ele alimentou com 2 peixes e 5 pães uma multitud de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E assim, como nós estamos aqui, podemos ver essa gente sentada aqui, ouvindo Jesus. Mestre, vamos dispensar essa gente. Nós não temos comida para todos. Eles devem ir às vilas onde acharão alimento. Não é preciso mandá-los embora. Dê alimento a eles. Mas como? Há milhares de pessoas aqui. Não podemos alimentar a todos. Sobrou alguma comida? É tudo que temos. Só 5 pães e 2 peixes.
Organize os peixes no cesto. E distribua a todos. Ande logo. Faça logo o que ele mandou. Eu sinto muito, acabou, só tem um. Temos fome. Só tem um. Vamos! Vamos, tem bastante comida! E nessa ocasião que ele fez o milagre, ele só tinha 5 peixes. Mas aqui 2 peixes e 5 pães. 2 peixes. 5 pães. Embora seja aqui uma área de pesca e de pescadores, como era Pedro. É igual, hoje você vê lá no lago, olha lá. Vamos à aldeia dos pescadores. Vamos a Capernaum, aldeia dos pescadores. Edificaram um castelo e uma coisa. Fizeram uma igreja, um mosteiro e igreja católica. Então aqui... Mas nós vamos ver as ruínas da aldeia dos pescadores. Interessante aquela ali, hein? Sim, essa é uma sinagoga do 4º século, mas... Depois de Cristo. Depois, mas aí com certeza foi a sinagoga da época de Jesus também. E aqui? Aqui foi a casa de Pedro. Lá dentro. Estou vendo. Ele morava numa casa de pedra muito primitiva, que vamos ver depois todo como era essa parte da aldeia. O que nós vemos as paredes octagonais aqui não é da época. É uma igreja que foi feita no século XV depois. A casa dele é aquele redondo. Lá dentro, não, também no redondo da igreja. Lá dentro um pouco de pedras que você vê. Por aqui, nessa entrada aqui você vê melhor, olha. Bem na boca da entrada. Lá dentro, isso era a casa dentro, era a casa de Pedro, esse é o lugar tradicional. Todas as divisões provocam mesmo a ideia de que é uma planta baixa isso aqui, ó. De casa, e casa humilde, né? Sim. Pescadores que não sempre têm o suficiente. Não como isso aqui, que é uma opulência, olha. Olha aqui, você vê a pedra de cima é original. E nós vemos também aqui as tâmaras, outro dos frutos da Bíblia. Acima é original, essa é a entrada principal dessa sinagoga do 4º século, que chamavam a branca, porque não está feita com a pedra local, a basáltica preta, trouxeram pedras das montanhas calcárias para fazer a sinagoga, que é a maior sinagoga da Galileia. Nós achamos aqui na Galileia ruínas de acima de 30 sinagogas, porque do século II na frente, a Galileia passou a ser o centro do judaísmo. O estilo de sinagoga, como você vê, 2 filas de colunas, estilo basílica. Então, as colunas nas laterais? Fazia uma sala gigante no meio e 2 pequenas do lado. Sinagoga em hebraico nós chamamos Beit Knesset. Beit Knesset significa casa de reunião. E nós vemos aqui onde a gente se sentava. E isso é original. Imagina, isso tem 1600 anos. Você se senta aqui, tem que sentar muito jovem. Como? Aqui, nós somos muito jovens, você está sentado acima de um lugar que a gente sentou 1600 anos atrás, quando essa sinagoga funcionava. Você lembra que no muro as mulheres estavam separadas dos homens? Sim. Nós pensamos que aqui tem um segundo andar. Você vê bases de colunas, né? Estou vendo. E uma porta por fora. Por fora temos a base de uma escada
que pensamos, não temos certeza, que as mulheres por fora subiam, entravam por essa porta e ficavam por cima, separadas dos homens. Aqui, então, vamos contar um pouco da história. O que aconteceu? Mas você sabe, para mim, o mais importante, essa sinagoga é linda, importante, mas mais importante, um buraco que tem lá do lado, que achamos as ruínas de outra construção. Pensamos que essa era a sinagoga de Jesus e Pedro. Qual buraco? Vamos entrar, vamos ver lá. Isso aqui? Isso aqui, sim. Você vê que tem outra construção com as pedras pretas, e as pedras da época de Jesus e Pedro. Então, se essa é uma sinagoga, uma aldeia pobre de pescadores, passou a ser uma aldeia rica. Então, eles vamos fazer uma sinagoga nova. Na área onde tinha a sinagoga velha, fizeram a nova. Você vê a entrada de uma casa aqui. Vejo. Um quarto, segundo, terceiro. E a rua do lado. Imagina, Jesus aí, não podia entrar por a porta, muita gente do lado dele. Vamos por a rua do lado aí, e você vê como a rua está acima do chão da casa. E é fácil, se aí você imagina, muito pouco tem que imaginar, mover um pouco as palhas, as folhas de palmeira do teto e descer o doente, colocar-se para onde Jesus estava. Então, realmente, aqui nós quase vemos a aldeia original, se as paredes seriam um pouco maiores e colocar por cima folhas de palmeira, palhas, já era a aldeia como na época. Local. É o local ou é o rio? É o Rio Jordão. Que servia como batismo. E de acordo com a tradição foi o lugar do batismo. De Jesus? De Jesus. João Batista, o encontro dele aqui nessa água. João Batista era primo de Jesus? Era primo de Jesus, um personagem muito especial. E o respeito que Jesus tinha por ele, que Jesus não começou a predicar só depois que mataram João Batista. Cortaram a cabeça. Cortou a cabeça, era dessa gripa, não grande, o neto. Então, esse é o lugar que... É, em algum lugar nesse rio, foi feito o batismo de Jesus. Sou eu que devia ser batizado por ti. E tu vens a mim. Que assim seja. Devemos cumprir toda a justiça. Pai eterno, ouça sua voz. Este é meu filho amado, que muito me agrada. Seu arrependimento lhe dá uma nova vida. Essa reconfirmação do batismo é de tarde. Porque depois a gente já fica molhada, troca roupa, mas já voltam daqui para o hotel. Isso é como é feito normalmente, de tarde, no final do dia. E é um batismo ecumênico, é cristão? É cristão, sim. Então, e os pastores entram aqui na água, fazem uma bênção e a gente fica numa fila aqui e vai entrando e um por um recebe normalmente. É uma reconfirmação do batismo. A gente já foi, a maioria foi batizada de criança e já é feita por imersão no corpo inteiro. E aqui? E agora viramos para... Jesus passou a maior parte da sua vida. Mas a primeira aldeia que nós vamos passar agora é Caná da Galileia. Caná? Caná, onde foi o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Qual foi o milagre? Ele chegou às bodas e acabou o vinho. Ah,
e transformar água em vinho, é verdade. E as pessoas ainda diziam, puxa, esse vinho segundo é melhor do que o primeiro. Naturalmente a gente serve primeiro o melhor. Mas aqui chama-se transfiguração, esse monte, porque a primeira vez que Jesus aparece na frente dos discípulos dele, não só como uma pessoa, sino como Deus. Como se ele foi iluminado nesse momento. De que forma tinha? Eles não dizem. Não dizem, só parecia como uma luz que acompanhava ele. Vamos para onde agora? Agora vamos para ter uma panorâmica do Vale do Armagedon, onde vai ser a guerra final das forças do bem, da luz, contra o mal. Agora eu prometi no Muro das Lamentações que a gente, no fim de tudo, iria embora e deixaria a chuva com vocês. Porque eu precisava de sol. Nós estamos quase no fim do programa, estamos indo embora. Espero que aquela chuva que está atrás de você caia aqui para o seu bem e para a sua fertilidade. Essa, a maior bênção que você pode fazer para nós é essa. Para teu trabalho não, mas para a nossa terra é essa, a chuva. Zica me trouxe aqui de surpresa, não sei o que vai acontecer. Sei que ele, pela primeira vez, colocou como é o nome do... Kipá. Kipá. Eu tenho aqui 5 cálicezinhos de madeira. De madeira de oliveira. Madeira de oliveira. E Zvika me trouxe para essa maravilhosa vista, onde você vê Jerusalém inteiro. Eu estou aonde? Estamos no Monte Scopus. Sim. Monte Scopus do grego, que significa monte de observação. Se vocês olhar, você vê que Jerusalém era abaixo daqui. Todos aqueles que conquistaram Jerusalém, o líder, o general, ficava olhando daqui porque aquele dominava estrategicamente a cidade. E nós temos que pensar da cidade de Jerusalém aí, ao muro, não aqui afora. Onde está a mesquita, lá estava o templo de Jerusalém. Estou aqui com vocês porque para mim sempre é emocionante, eu estou aqui sempre. Mas eu acho que somos privilegiados, porque nós estamos aqui a nós e podemos visitar e ver tudo. Então, eu quero fazer com vocês uma bênção hebraica, que eu acho que Jesus, quando ele chegava aqui, fazia a mesma coisa. Nós temos uma bênção muito antiga, que vou traduzir mais ou menos para você, que nós agradecemos a Deus, o Rei do mundo, que deu para nós força, energia, vitalidade para chegar a esse momento. Eu acredito que quando Jesus chegava aqui, ele também, o do Monte das Oliveiras, olha aqui, olhava para a cidade, ele fazia essa bênção. E acho que nós somos privilegiados que podemos fazer a mesma coisa. Então, eu trouxe vinho de benção que nós usamos em minha casa para fazer a benção do sábado. E esses copinhos de madeira de oliveira. Eu vou falar a benção em hebraico, como Jesus falava, e vocês vão repetir comigo. Sim. E vamos pensar que estamos aqui olhando a cidade dele. E esse copo você vai levar um presente meu para vocês, para lembrar esse momento. Que bom. E porque hoje é sábado, isso está também acontecendo aqui em Jerusalém. E porque eu tenho uma pessoa como Zvika, como guia, isso está acontecendo aqui em Jerusalém. E porque eu tenho vocês aí, que estão junto comigo, Fernando, Laerte e Beth, aqui em Jerusalém. E porque vocês estão atrás da câmera, nos assistindo, recebam também essa bênção que Zvika vai fazer. Porque tudo que eu faço é extensivo a vocês. Porque nós estamos na Terra Santa. Aqui é Jerusalém. Por favor. Pega copo, por favor. Nós, na religião judaica, vem. Quando nós fazemos uma bênção, cobrimos a cabeça. Eu vou fazer, repetem comigo. E para você vai ficar depois. Aqui está, Laerte. Repete comigo, por favor. É e pensar, não só repetir assim, pensar onde nós estamos e pensar que Jesus olhou Jerusalém assim e também fez essa bênção. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam. Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Lazman Hazeh. Amém.
Com esse vinho eu faço a benção sexta-feira na minha casa. Esse mesmo. Muito obrigado. Guarda isso para lembrar o momento. Esse é o seu, também, aí, no Brasil. Você acaba de me emocionar. Estou contente, gostei. E eu quero traduzir isso dizendo para 1 milhão de pessoas que nos assistem que você é o meu mais novo amigo. Muito obrigado. Obrigado a você.